controlar os nossos próprios sintomas numa altura em que não podemos sair de casa, como por exemplo uma pandemia? O Ecovig é um sistema inovador que vem facilitar a monitorização de sintomas, começando pela Covid-19, mas com grande potencial para ser implementado noutras doenças. Constituído por uma app que centraliza os dados biomédicos dos doentes, entre outros. Este dispositivo pode vir a tirar uma enorme sobrecarga dos serviços de saúde, permitindo assim aumentar a sua eficiência. Aqui connosco, para nos explicar um pouco mais sobre o Ecovig, está o seu criador, Afonso Raposo, engenheiro biomédico de formação, e também Berque Santos, aluno de Engenharia Biomédica no Instituto Superior Técnico. Bom dia, Afonso. Antes de mais, queria agradecer a tua disponibilidade por teres vindo aqui ao nosso podcast. Sem problema. Queria então, portanto, começar com o projeto em que estiveste envolvido, que é, portanto, o tema do podcast de hoje, que é o Ecovig, e se calhar começámos com tu, se calhar, introduzires um pouco sobre o tema e falar sobre o projeto Ok. em si. Antes de falar do projeto, queria agradecer então a ti e ao resto da equipa por me terem convidado para participar aqui e vir falar dos meus projetos. É sempre uma grande honra poder falar sobre aquilo que ando a desenvolver e não ser apenas coisas que se faz e depois ninguém sabe o que é que foi feito. O Ecovig foi um projeto no qual estive envolvido no ano passado, quando estava a trabalhar na minha tese de mestrado em Engenharia Biomédica, e tudo isto surgiu no início da pandemia. A pandemia apareceu, de repente ninguém sabia muito bem o que é que haveria de fazer, e a FCT começou uma call de projetos, ou seja, começou a ver se havia pessoas com ideias para projetos, e na altura o orientador da minha tese inicial, que nem era relacionada com Covid, concorreu a um projeto que chamou Ecovig, um projeto focado em telemedicina, em monitorização de sintomas em doentes Covid-19, quando estavam em quarentena em casa. E na altura ele perguntou-me: olha, por acaso não conheces ninguém que saiba fazer aplicações móveis? E eu disse: por acaso eu sei fazer aplicações móveis. E foi assim que eu comecei a trabalhar nisto. Entretanto, continuei a trabalhar no projeto Ecovig e acabei por mudar a minha tese de mestrado para isto. Então o objetivo do Ecovig é o seguinte: quando um doente vai para casa com Covid-19, inicialmente tínhamos um enfermeiro ou alguém, ou um delegado de saúde que ligava à pessoa regularmente a perguntar os sintomas, ou um médico de família, por exemplo, a perguntar os sintomas, a temperatura corporal, se tinha tosse, dor de cabeça, etc. E depois registava esses valores numa plataforma para todos verem. Mas isto acaba por ser pouco eficiente porque, como sabemos, as pessoas nem sempre estão disponíveis com o telemóvel. Temos sempre aquela senhora que fala sobre os netos que estão a estudar fora e que demora sempre imenso tempo. Então o médico gastava imensas horas do seu tempo de trabalho com estas chamadas. E seria muito mais útil se fosse o próprio doente a fazer os registros de temperatura, que teria de fazer de qualquer maneira, e depois automaticamente os dados chegavam ao médico sem ter que estar a ver esta ponte através de uma chamada telefónica. Como sabemos, é muito mais rápido. E bem vimos que na altura, no início da pandemia, os profissionais de saúde estavam muito carregados de trabalho e estavam muito estressados, o que é normal, porque trabalharam mesmo imenso e continuam a trabalhar. Então surgiu este projeto que utiliza o telefone como ferramenta para registar sintomas e se quisermos medir alguns sinais fisiológicos, como a temperatura, oximetria, frequência cardíaca, desenvolvemos um dispositivo especializado, que é o dispositivo Ecovig. É um dispositivo pequeno que se liga por Bluetooth ao telemóvel e que faz então estas medições, envia para o telemóvel e então envia esses dados para uma plataforma web, onde o médico depois poderá monitorizar vários doentes em simultâneo, ver a evolução ao longo do tempo, definir alertas e desta forma conseguir acompanhar de uma forma mais fácil os vários doentes que tem de fazer. Entretanto, Só uma questão, à vontade. Se falaste numa aplicação, certo? Exatamente. Então, por exemplo, no caso de pessoas com mais idade que depois apanham Covid, como é que é feita? Ok. Sim, isso é introdução uma boa questão. Claro que pessoas que não estão tão aptas de tecnologia, ou que se calhar nem sequer têm um smartphone, que muitos de nós temos avós que não têm smartphone, a aplicação neste momento não iria funcionar. Temos também que pensar que existe muita gente que tem aplicações. Então, se conseguimos aliviar parte dos doentes que o médico e a família têm que acompanhar, já é bom. Já é uma melhoria. Outra coisa que também falámos, que não chegámos ainda a implementar, é fazer um dispositivo Ecovig, ou seja, o dispositivo que nós usamos para medir temperatura, oximetria, frequência cardíaca, colocar-lhe um cartão SIM e o dispositivo automaticamente envia os dados sozinho. Ou seja, a pessoa nem tem que ter um smartphone,
apenas registar as coisas e aquilo vai logo diretamente para o sítio que é suposto ir. Ou seja, uma espécie de black box, não sabe bem o que está lá dentro a funcionar, mas funciona e pronto. Mas é algo que neste momento é só uma ideia e ainda não foi Ainda não desenvolvido. começaram a desenvolver. Não. Ok. E certo, então pronto, falaste que o projeto ainda, digamos que ainda está a andar, certo? Sim, o Ainda projeto está- ainda é muito um protótipo, ainda não está 100% operacional. Nós desenvolvemos aquilo em cerca de 3, 6 meses, que era o prazo da FCT, e depois fizemos alguns testes no Hospital Santa Maria, no Hospital Polivalente, fizemos também testes na Universidade de Coimbra, acho que foi na final não foi na Universidade de Coimbra, foi no Politécnico de Saúde em Coimbra, acho eu. De forma a validar o dispositivo que tínhamos feito, para garantir que media as coisas corretamente, e também para validar a usabilidade da aplicação, ver se era fácil, se funcionava. Depois de testes, assim, testes piloto que tínhamos feito até agora, fizemos 2 testes em lares de idosos. Fizemos um teste na Santa Casa da Misericórdia em Castelo Branco, em que os profissionais de saúde utilizavam o telemóvel e o dispositivo para, de certa forma, digitalizar as medições que eles faziam manualmente. Eles lá costumavam medir a temperatura e apontavam no papel. E depois tinham que estar a passar os papéis entre eles. Então o que eles fizeram foi usaram a aplicação que tínhamos feito, o dispositivo, fizeram as mesmas medições e automaticamente tinham a informação toda reunida numa plataforma onde podiam ver gráficos e analisar a evolução dos doentes. Depois temos também no outro lar de idosos, que foi em Évora, agora não sei o nome do lar, onde também foi mais ou menos o mesmo. Entretanto, isto não chegou a ir para casa de doentes de Covid-19, como era o plano inicial, mas não faz mal, porque continuamos a desenvolver isto e mais provavelmente à frente iremos falar sobre isto, mas esta aplicação também se pode aplicar a outras doenças e eu creio que se poderá falar disto mais à frente. Sim, certo. Quando falaste dos testes piloto, como é que vocês, pronto, como é que tiveram a ideia de, como é que foram lá, digamos, Ok, a esses sítios? então, Como é que se nós ficou mais ou quando menos? tivemos a ideia do projeto, tivemos logo a ideia de vários cenários de utilização, ou seja, podemos ter um doente em casa, com um dispositivo em casa e faz as suas monitorizações. Mas também podemos ter aquele contexto em que temos uma enfermaria, onde temos vários doentes acamados, e em vez de o médico ter que ir lá avaliar cada doente, poderíamos ter um outro profissional de saúde que com um dispositivo Ecovis ia a cada doente e fazia esse registro e automaticamente aquilo dividia os doentes, ou seja, estas medidas são deste doente e depois o médico podia estar no computador a ver as coisas em tempo real, as medidas a chegar em tempo real. E como nós tínhamos a ideia deste cenário que era muito mais fácil de testar, porque bastava falarmos com um lar de idosos ou uma enfermaria, decidimos começar por este, em vez de ir logo para pessoas particulares, ou seja, para uma pessoa infectada com Covid-19. Então, o teste em Coimbra foi um parceiro do projeto, que é um professor de Fisiologia lá, então ele próprio fez a validação do próprio dispositivo. Fez um teste científico, onde arranjou vários participantes e verificou isso tudo. Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco, fomos nós falar lá com eles, porque um dos nossos parceiros, a Brainenser, é de Castelo Branco, então falámos com eles e eles mostraram-se muito interessados para participar. O Hospital Polivalente, na altura deste projeto Ecovis, falámos muito com o Dr. Filipe Frois, que está muito relacionado com o Covid-19, envolvido no combate à pandemia. E ele mostrou-se logo muito interessado nesta ideia, não só para a Covid-19, mas também para as doenças que normalmente ele trata. Ele falou-nos que tem vários doentes que normalmente têm consultas regulares e vão lá mostrar os valores que mediram de oximetria ao longo dos dias, mas não é necessário, porque se tivessem uma aplicação que envia os dados para o médico, a pessoa escusaria ir a uma consulta, se calhar porque não é preciso. Então mostrou-se muito interessado em explorar isto e lá na enfermaria que ele normalmente trabalhava, foi fazendo algumas missões em doentes para ver também como é que funcionavam em doentes reais e foi muito útil para descobrir algumas limitações, algumas coisas que funcionavam pior do próprio projeto. Em relação ao Hospital Santa Maria, que é onde temos feito mais testes de validação, temos estado a trabalhar com o Dr. Luís Rosário, que é um médico cardiologista, que ele é parceiro do nosso projeto Ecovis, então ele tem-nos orientado aqui no Hospital Santa Maria para testarmos o dispositivo Ecovis em doentes Covid-19, mesmo na unidade Covid-19,
e neste momento ainda estamos a fazer testes no dispositivo para testar o mesmo e a aplicação. Certo, certo. E em relação, por exemplo, quando falas pronto, temos a aplicação e também temos depois o wearable próprio do Exatamente. dispositivo em si. Há a possibilidade de, se a pessoa não tiver wearable, usar a aplicação e, por exemplo, falaste em medições de temperatura, usar um termómetro normal e depois também fazer... Sim. Sim, é possível. Isso foi uma coisa que nós também pensámos, porque, especialmente no início da pandemia, material eletrónico era muito difícil de arranjar e estava tudo esgotado em armazéns, tal como placas gráficas, como toda a gente deve saber, ou PS5, era impossível de arranjar. Ainda é. Então nós pensávamos nisso, que talvez fosse difícil arranjar dispositivos num número suficiente para toda a gente. Então também quisemos fazer a aplicação de forma que, se a pessoa não tivesse o dispositivo, pudesse usar o dispositivo que já tem em casa, um termómetro, um oxímetro de pulso, um medidor de a pressão arterial, e registrar esses valores na aplicação e aquilo enviar a mesma para a base de dados. Então a aplicação é possível fazer isso, é possível definir, ou seja, um médico, se quiser criar um questionário específico para uma pessoa onde essa pessoa registra X parâmetros, pode fazê-lo e depois esse doente na aplicação terá então uma secção onde poderá preencher esse formulário que o médico criou especificamente para ela. Outra coisa que a aplicação também consegue fazer neste momento é utilizar os sensores do telemóvel. Por exemplo, a câmera pode ser utilizada para medir a fotopleximografia e assim tirar o ritmo cardíaco. A fotopleximografia, como deverás saber, é um sinal fisiológico que mede a variação de sangue dos nossos vasos sanguíneos no dedo. Então, se nós emitirmos luz para o dedo, conseguimos ver que a quantidade de luz refletida varia quando há mais sangue ou menos sangue no dedo. Ou seja, quando temos batimentos cardíacos e aquilo manda sangue para a ponta do dedo. Então, desta forma, conseguimos facilmente medir um sinal fisiológico muito importante, o PPG, a fotopleximografia, com o telemóvel da pessoa, sem nenhum dispositivo extra, e de forma muito fácil. E depois também temos o microfone, que, como sabemos, pode ser muito útil para gravar tosse, gravar a voz, o que nós quisermos. Certo. E depois, como pronto, estiveste a falar aqui também de... os materiais inicialmente não estavam disponíveis para fazer pronto, o device em si. Quais é que são, digamos, os custos associados e se vocês têm, digamos, planos para depois pôr à venda e já pensaram nessa parte também? Ok, eu não pensámos na parte de comercialização, já se falou, mas não sendo eu uma das pessoas responsáveis pelo projeto, não sei os detalhes do estado da coisa. Eu tenho dado a fazer os dispositivos até agora, os dispositivos outros que existem, Covis, muitos deles fui eu que fiz. E neste momento o dispositivo que eu fiz tem 4 componentes principais. Que é um mini computador, que é o cérebro do dispositivo. Depois tem uma bateria para alimentar o dispositivo. Tem um oxímetro de pulso que mede também a frequência cardíaca e ainda um sensor de temperatura em infravermelhos. Pronto. O sensor de temperatura em infravermelhos e o oxímetro de pulso acho que são os componentes mais caros. Não sei em termos de valores, eu diria se calhar 20 euros esses componentes. Mas é aquela coisa, tipo, se começar a fazer encomendas em massa, os valores obviamente vão descer. Nós no momento já começámos a produzir os nossos próprios mini computadores, o nosso cérebro do dispositivo, que é o que está aí à frente. Posso tentar mostrar rapidamente. Pronto, é esta parte aqui. Isto aqui é o cérebro, está aqui um processador e isto é o cérebro do dispositivo Ecovis. Começámos já a desenvolver o nosso próprio cérebro e começámos também já a desenvolver o nosso próprio termómetro infravermelhos. Também de forma a manter os custos mais baixos e de não termos de lidar com a disponibilidade de um fornecedor ou o stock de uma loja. Pronto, bateria e oxímetro de pulso. A bateria, provavelmente iremos sempre comprar baterias de outro sítio, mas isso não é problema. E o oxímetro de pulso, temos planos de eventualmente começarmos também a fazer o nosso próprio oxímetro de pulso. E assim temos um dispositivo todo feito por nós e controlado por nós, que é o nosso objetivo. E depois também há uma questão em relação, pronto, vocês estão, ou o Ministério da Saúde e o SNS estão a par da vossa iniciativa também? Sim, nós tivemos sorte por trás com o Dr. Filipe Frois, porque ele orientou-nos para os serviços partilhados do Ministério da Saúde, o SPMS, que são eles a entidade responsável por definir quais é que são as tecnologias utilizadas pelo Serviço Nacional de Saúde. Nós reunimos com eles não sei se foi o ano passado, acho que foi o ano passado, em 2020. Desculpem, o ano passado, em 2020, reunimos com eles e mostrámos a aplicação, o dispositivo e na altura até fomos elogiados devido à simplicidade de usar a aplicação do dispositivo, porque muitas vezes
nós engenheiros fazemos tecnologias, mas depois é complicado outras pessoas que não estão envolvidas naquilo utilizarem a tecnologia. E para nós parece muito simples, porque fomos nós que fizemos aquilo, mas quando damos a uma pessoa que não conhece nada daquilo, não sabe muito bem por onde é que há de começar. Isso também foi uma coisa que nós tivemos muita atenção, fazer a aplicação o mais simples possível, tal como o dispositivo funcionar o mais simples possível. Pronto, na altura mostrámos isto, e na altura eles disseram-nos que já estavam a desenvolver uma plataforma de report, de uma pessoa dizer os sintomas que tem diretamente no teste Covid, ou seja, se vocês forem agora ao Ministério da Saúde, ao site, podem lá encontrar uma coisa que é sintomas Covid-19, ou reportar sintomas Covid-19, onde uma pessoa pode fazer, pode então reportar os sintomas que tem, logo na plataforma deles. Então acabou-se por nunca explorar este dispositivo, juntamente com o Ministério da Saúde. Porém, nós também achamos que, se calhar a nível nacional, não seria fazível, ou seja, seria complicado desenvolver dispositivos para toda a gente. Então começámos a focar-nos noutro público-alvo, que eram então os lares de idosos, e achamos que isso é um dos grandes potenciais deste dispositivo. Pronto, e já mencionaste também há bocado, estavas a falar do e-Covid ter pronto, não só neste caso para o Covid, mas também outras patologias que querias se calhar desenvolver um pouco, se já pensaram em outras ideias, outras patologias. Pronto, eu não sou médico, portanto eu não vou conseguir dizer aqui o nome das várias patologias. Mas provavelmente as pessoas que estão a ouvir este podcast gostam muito desta área da medicina, acho eu, e deverão saber isto melhor do que eu. Mas se nós tivermos um dispositivo que mede frequência cardíaca, oximetria e temperatura, é uma ferramenta muito, muito poderosa para atacar um elevado número de patologias, doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, apenas monitorização constante, tipo check-up de saúde. Então conseguem imaginar que se um dispositivo assim estivesse disponível para aqueles doentes crónicos que têm regularmente de ir ao hospital falar com o médico e dizer, olha, estou com frequência cardíaca de X, ou estou com uma pressão arterial muito alta, se pudessem em casa fazer esses testes, medir esses valores e enviar automaticamente para o médico ter logo acesso a esses dados, era uma grande vantagem e poupava se calhar muitas idas ao hospital. Aliviava os médicos porque não tinham que estar a ter consultas quando não era necessário ter consultas, e isso é uma das grandes vantagens. No caso dos lares, que é outra coisa que nós tínhamos pensado, regularmente as pessoas que estão no lar têm que ser acompanhadas em termos de saúde, têm que ser monitorizadas. Então termos um dispositivo muito pequeno, portátil, que faz isso e que reúne os dados todos é uma grande vantagem, e assim, em vez de ter um médico lá regularmente, o médico pode estar no seu consultório, pode estar atrás no hospital e consegue ter acesso aos dados remotamente e de forma simplificada. Certo. E pronto, como falaste aqui, temos um device que mede 3 sinais neste momento: Sim, temperatura, oximetria e a frequência cardíaca. Há possibilidade de fazer medições de outros sinais também, no complemento? Existe a possibilidade de fazermos medição de outros sinais. Nós neste momento focámos nestes 3 sinais porque pesquisámos e vimos que eram os sinais mais importantes e fáceis de medir em relação ao Covid-19. A vantagem de sermos nós a fazer o próprio dispositivo e de ser algo que é aberto e disponível para toda a gente a pesquisar e trabalhar no próprio dispositivo, ou seja, toda a documentação está disponível online, e as pessoas podem montar o seu próprio dispositivo EcoVis se quiserem. A vantagem é que podemos modificá-lo da forma que nós quisermos. Podemos colocar um sensor de eletrocardiograma e podemos de repente medir o ECG, que é algo que normalmente as pessoas têm de ir ao hospital para fazer. Ou agora já é mais fácil porque tem os relógios inteligentes, os smartwatches, que medem isso tudo. Mas pronto, assim conseguimos medir um sinal fisiológico que tem muita importância, o ECG, num dispositivo pequeno. E isso é facilmente alcançável, porque, por exemplo, nós temos aqui estes elétrodos, são os 3 elétrodos e mede apenas uma derivação. Mas pronto, a pessoa pode ter isto em casa, ou então até podemos fazer com uma pulseira, ou então até podemos pegar no dispositivo que tens aí, o amarelo, e podemos colocar, por exemplo, 2 terminais metálicos numa ponta do dispositivo e outro na outra ponta, e a pessoa põe os dedos em cada um dos terminais e mede o ECG.
E podemos fazer isso. E vamos fazer com certeza. Isso cá envolve um bocadinho mais com a minha tese de doutoramento, que estará então relacionada com monitorização de doentes cardíacos. E então o que eu quero fazer mesmo é isso mesmo, é medir ECG em casa de forma simplificada. E para além do ECG também temos outras ideias. Por exemplo, medir o PCG, a fonocardiografia, que é conhecido como auscultação, mas pronto, o nome do sinal é o PCG. E uma forma muito fácil de fazer isso é utilizando um estetoscópio convencional, como este que temos aqui. Só aqui, mexer aqui nisto. Estão muito cheios. Pronto. Temos aqui um estetoscópio convencional, o diafragma e depois este tubo, não sei se tem algum nome específico. Mas pronto, o que se fez foi, cortou-se o tubo, colocou-se um microfone aqui da ponta, que é isto que está aqui, se não sei se consegues ver bem, e depois isto mede então um sinal analógico. Se nós ligarmos isto a uma coluna, conseguiremos ouvir o que um médico ouviria nos auscultadores do estetoscópio. Mas se nós ligarmos isto, o sinal analógico, a este dispositivo que estamos a desenvolver, conseguimos transformar o sinal analógico num sinal digital. E dessa forma conseguimos ter, por exemplo, no telemóvel, o sinal de PCG medido com estetoscópio, o que é algo muito útil. Mas depois há sempre aquela barreira que é, então a gente tem um estetoscópio em casa que possa utilizar. Então, uma das coisas que nós queremos fazer é, em vez de usar um estetoscópio, utilizar o próprio telemóvel, ou seja, usarmos o microfone do telemóvel. Isso relaciona-se mais com a minha tese de doutoramento, que é algo que irei desenvolver eventualmente. Neste momento ainda estou na parte de testar o estetoscópio e a feasibilidade disso. Apesar de ser algo que já foi desenvolvido, ou seja, colocar um microfone de estetoscópio é algo que já foi desenvolvido e já está validado. Mas uma coisa que também tenho dado a fazer é tentar criar um circuito simplificado para que depois também possamos, se calhar, vender kits de um estetoscópio convencional impresso em 3D, por exemplo, que se ligam a uma placa eletrónica que nós desenvolvemos que faz a amplificação e filtragem do sinal e depois mede então no dispositivo que eu vou ficar. Fazer neste dispositivo aqui. Se calhar já explico mais à frente o que é que isto faz. Mas uma coisa que não quero fazer é com o próprio microfone, ou seja, encostando o telemóvel aqui ao peito, amplificando o som do microfone, ver se é possível extrair o sinal de PCG. Já houve alguns trabalhos sobre isso, mas ainda não existe nenhum trabalho que diga, ok, é possível, aqui está. Então é algo que eu vou explorar durante o meu doutoramento. E depois queremos ver se conseguimos utilizar mais coisas. Por exemplo, além de termos o microfone telemóvel, também temos o giroscópio e o acelerómetro. Conseguimos ver a orientação do telemóvel, se ele está de lado, o ângulo que tem, etc. Então conseguimos também extrair mais informação dessa forma. Depois de colocarmos elétrodos de ECG na capa do telemóvel, se calhar conseguimos também medir o ECG ao mesmo tempo que medimos a fonocardiografia e o acelerómetro. Então, o objetivo do meu doutoramento é melhorar as técnicas que nós neste momento temos em telemedicina e torná-las mais acessíveis para que as pessoas não tenham que comprar dispositivos especializados, nem coisas muito complicadas. Que uma pessoa em casa, com o telemóvel que já tem, consiga fazer o mesmo, ou se calhar algo muito semelhante ao que faria com um estetoscópio convencional. Não sei se agora tens alguma pergunta ou queres que eu fale disto? Sim, era precisamente isso. Eu estou a par do que é que isso é, mas presumo que muitos estudantes aqui da Faculdade de Medicina não devem estar. Ok, então pronto. Tenho aqui um dispositivo. Ops, não faz nada, pode deixar aí embaixo. Okay. Pronto. Aqui na minha mão esquerda tenho aqui um Bitalin, que é este dispositivo que foi feito já há, não sei, acho que foi há mais de 10 anos. E o que isto faz é, isto pega em sinais analógicos, converte em digitais e envia por Bluetooth para o computador, o telemóvel, para o que quisermos. Pronto, e na altura isto foi criado porque muitas vezes na academia, quando nós queremos fazer algum estudo científico que mede o ECG, antigamente, antes de haver estes dispositivos, a pessoa tinha que estar a desenvolver o circuito que media o ECG, tinha que estar a construir toda a eletrónica por trás daquilo e perdia imenso tempo a fazer algo que nem era o objetivo do estudo. Imaginemos que eu queria fazer um estudo que media como é que as pessoas reagiam ao ver vídeos no YouTube. E eu queria medir o ECG e a sudorese da pele, o EDA. Tinha que estar então a fazer os circuitos todos para medir isso. Nem era o meu objetivo principal, não era fazer os circuitos, mas sim medir aquilo. Então, na altura, o meu orientador de doutoramento, o professor Hugo Silva, pensou nisso e desenvolveu então o Bitalino. Ele e outras pessoas. Pronto, e o Bitalino faz isso mesmo. Liga-se aqui então os sensores nas diferentes portas e ele depois consegue então medir os valores dos vários sensores, eletrocardiograma, eletromiograma, tudo o que nós queremos imaginar, e envia isso para o computador.
E isto é algo que já é muito utilizado a nível mundial mesmo, e já está muito acabado, digamos assim, ou seja, está muito finalizado. E nós recentemente começámos então, a desenvolver este outro dispositivo, que é o Scientist, que tem uma vertente diferente. Isto é mais para a vertente de... ou seja, ele faz algo semelhante ao que mexeu no Bitalino, faz de forma melhor, ou seja, tem um processador mais potente e tem algumas funcionalidades extra, tem mais canais com uma maior resolução, ou seja, mede valores mais pequenos. Mas um dos nossos focos é muito podermos distribuir isto pela academia, ou seja, para estudantes aprenderem a mexer nisto e assim a levar a engenharia biomédica a toda a gente. Ou seja, quantos alunos de medicina ou de engenharia biomédica vão passando os anos e nunca fizeram um ECG ou nunca viram o sinal da ECG? Muita gente. Então, uma das coisas que nós quisemos fazer é trazer esses sinais mais perto das pessoas, ou seja, para uma pessoa que nunca pediu um ECG na vida saiba como é que eu posso fazê-lo e depois fazê-lo mesmo. Nós aqui damos uma placa que faz então a parte de transformar o sinal analógico em sinal digital. E depois há outra parte também muito importante, que é a parte da filtragem, a parte dos porta-elétrodos, e nós damos já essas ferramentas todas. Claro que se a pessoa quiser aprender como é que isso funciona, tem sempre isso disponível, porque uma das coisas que nós queremos é também disponibilizar a documentação e a informação toda para que as pessoas possam aprender com isto. Mas se uma pessoa quer rapidamente então fazer o tal estudo, como eu disse anteriormente, medir o ECG e o EDA enquanto a pessoa está a ver um vídeo no YouTube, pode simplesmente pegar nisto, facilmente montar aqui os fios todos e consegue fazer isso. Ou seja, isto é muito bom para aprender. Acho que o melhor mesmo do Scientist é a parte de partilha de conhecimento e aprender como é que isto funciona e desenvolver nisto. Ou seja, é muito aquela expressão, o tinkering, de estar aqui a mexer nisto. E pronto, por exemplo, tenho aqui um exemplo. Tenho aqui este circuito elétrico que trouxe aqui tudo para mostrar, que é então um circuito que faz a amplificação do sinal do microfone para depois podermos ler com um dispositivo eletrónico. Porque o sinal do microfone, ou seja, quando estamos ali a medir, a tensão, ou seja, a diferença potencial nos terminais, se calhar mais fácil para as pessoas que não estão habituadas a trabalhar com isto, é a voltagem daquilo, que é um termo brasileiro. A voltagem não é suficiente para medir com o dispositivo, porque é mesmo muito baixinho. Então é necessário amplificar essa voltagem, é preciso aumentar. Então este circuito faz isso mesmo, ou seja, amplifica o sinal para, em vez de variar entre 0 e 0.3 volts, variar entre 0 e 3 volts, por exemplo. Pronto, neste momento isto está assim com um aspecto muito grande, um bocado feio, mas eventualmente conseguimos fazer algo pequeno, ou seja, do tamanho... Isto tem vários componentes aqui atrás, algo mesmo muito pequeno que se liga aqui a isto e se liga ao estetoscópio e faz isso tudo de forma muito simplificada e de forma acessível para um estudante que queira mexer nestas coisas, queira começar a explorar estas tecnologias, consiga montá-lo em casa, se quiser, consiga adquiri-lo por um valor barato e começar a brincar com estes sinais fisiológicos. Ou seja, digamos, tornar os sinais, essa parte dos sinais mais acessível. Exatamente, sim, é tornar. Nós normalmente dizemos Biomedical Engineering for Everyone. Ou seja, tornar isto que nós chamamos de engenharia biomédica acessível a toda a gente. Que é algo, por exemplo, que pessoas que não estão envolvidas na engenharia pode parecer algo mesmo muito difícil de fazer, mesmo muito complexo. Então nós aqui fazemos a parte difícil, que é a parte de montar. E assim torna-se acessível a toda a gente. E se não me engano, isso foi o teu projeto de mestrado de Engenharia Biomédica, certo? O Ecovis foi o projeto de mestrado. Agora o Scientist, eu tenho estado a trabalhar nisto durante o meu doutoramento. Não é o meu projeto de doutoramento, mas é algo que eu posso usar no meu projeto de doutoramento, porque a minha tese está relacionada com a monitorização de doentes cardíacos à distância e de certa forma, criar uma plataforma de telemedicina, uma plataforma estilo mobile, cloud, etc. Isso tudo. E antes de começar a desenvolver as ferramentas no telemóvel, posso usar este dispositivo para medir os diferentes sinais e posso logo começar a obter resultados rapidamente, porque já está tudo feito. Não tenho que estar a desenvolver ferramentas novas. Basta ligar isto ao telemóvel e registar os valores e depois tratar de fazer uma plataforma que os médicos possam utilizar ou que alguém possa utilizar para monitorizar os sinais que isto registra. E em relação a outros projetos que tens a fazer, porque no nosso curso toda a gente sabe que tu és, principalmente a pessoa mais envolvida em projetos e tudo mais,
E por isso, há outros projetos que tenhas Ok. já fizeste ou queiras, digamos, Ok. falar um pouco? Pronto, eu estou agora muito envolvido nisto do Scientist, na parte de desenvolver novos sensores, a parte de desenvolver código para isto, desenvolver APIs para que as pessoas possam utilizar isto no telemóvel, no computador. Também ando a desenvolver uma espécie de base de dados acessível a toda a gente, porque muitas vezes em projetos biomédicos e também, se calhar, a investigação em medicina, é necessário registrar valores que são normalmente muito privados, ou seja, valores fisiológicos, ou seja, sinais fisiológicos, normalmente é algo privado e não pode estar em qualquer sítio. Não podemos colocar no Google Drive porque o Google Drive não cumpre GDPR, por exemplo. Por acaso não sei se o Google Drive cumpre, mas por exemplo o Firebase, que é um serviço de base de dados da Google, não cumpre o GDPR, porque não tem de cumprir porque não está na Europa. Então muitas vezes quando estes projetos chegam à Comissão de Ética e envolvem, por exemplo, a Firebase, que é a base de dados da Google, chumbam, porque as pessoas da Comissão de Ética não querem os dados dos doentes num sítio, num servidor da Google que ninguém sabe onde é que está. Então também tenho estado a explorar a vertente de termos bases de dados nossas, que tenham as mesmas facilidades que a Firebase da Google ou que outros serviços, por exemplo, da Amazon, etc. E que possam estar hospedados nos nossos próprios computadores, nas próprias máquinas, de forma segura. Isso é um dos projetos. Depois tem então a parte da fonocardiografia, que é então de ligar o estetoscópio, tal como ligar o telemóvel, ligar o telemóvel ao microfone para medir o sinal de PCG. Depois ainda tenho um projeto que é o projeto Aim Health, que pegou um bocado no que a Covis tem feito de telemedicina e tentar, ou seja, o projeto da Covis o que faz neste momento é medir os sinais, e o que o projeto Aim Health vai acrescentar é, usando esses sinais que está a medir, vai dar prever a evolução dos doentes. Então também estou envolvido nesse projeto. Mais coisas. E depois também tem a parte académica. Eu agora ando a dar aulas, gosto muito. E terminei de doutoramento, acho que é tudo. Se calhar estou a esquecer alguma coisa, mas pronto. Já é bastante, já é bastante. Sim, sim. Antes de passarmos ao segmento final, se calhar queria só fazermos uma pergunta, tínhamos mais À pessoal, vontade. por assim dizer. Vê-se que tens um grande gosto no que fazes e queria dizer qual é que, digamos, já foi a tua motivação ou de estares no curso e teres Ok. feito mestrado em Engenharia Biomédica. Ok, se quiseres. uma ótima pergunta. Talvez levar um bocadinho a responder a tudo. Mas pronto, eu quando estava no 12º ano eu não fazia ideia do que é que queria seguir. Estava mesmo muito confuso. Sabia que queria algo relacionado com engenharia, porque gostava imenso de ciência e de engenhocas e de fazer coisas. Então fui à lista de cursos do técnico e fui ver as disciplinas de cada um. Então coloquei Engenharia Biomédica em primeiro, porque parecia o curso assim, mais interessante, tinha imensas cadeiras de diferentes áreas e isso interessou-me bastante desde o início. Depois até coloquei Engenharia Física e Tecnológica em segunda opção e agora penso, fogo, eu iria odiar aquele curso, não é mesmo tipo nada a ver comigo. Mas pronto, ainda bem que pus Engenharia Biomédica em primeiro e que entrei, porque foi mesmo o curso ideal para mim, porque eu gosto imenso de aprender um pouco de tudo. E a Engenharia Biomédica é um curso excelente para isso, porque aprendemos um bocadinho de tudo e depois gostamos muito de uma área e podemos focar-nos mais nessa área. E foi isso que eu fiz, eu aprendi, tive anatomia, biologia molecular, eletrónica, física, eletromagnetismo, como tu sabes. Imensas cadeiras diferentes e depois no mestrado foquei-me mais na parte de dispositivos biomédicos, biosinais e imagiologia médica, então foi então o meu perfil de mestrado. Apesar daquilo que eu realmente gosto é esta parte dos dispositivos biomédicos, de Internet of Medical Things e de sinais e de biosinais. Então segui para essa vertente. E eu lembro-me que quando estava a fazer o mestrado, antes de mudar para o meu tema mestrado relacionado com o Covid-19 e com este tudo que estive agora a falar, eu dizia sempre aos meus amigos: e eu estou bem ansioso por acabar o curso e trabalhar, eu jamais faria um doutoramento. Eu só quero mesmo tipo, sair daqui e começar a ganhar o dinheiro e pronto, e trabalhar numa coisa fixe. Entretanto, mudei de tema de mestrado e comecei a trabalhar com isto e comecei então a trabalhar também com o professor Hugo Silva, que foi um dos grandes motivos pelos quais continuei em doutoramento. E gostei imenso de trabalhar com ele a trabalhar com ele neste projeto e neste tipo de coisas. Então eu comecei a pensar seguir o doutoramento e na altura ele falou-me de uma ideia que ele tinha, que era então a ideia do Scientist, de criar um grupo de estudantes que desenvolviam um dispositivo biomédico e várias ferramentas relacionadas com o mesmo.
ele disse-me, olha, precisava de uma pessoa que estivesse envolvida nisto e que ajudasse então a lançar isto. E ainda estamos na fase de lançamento, ainda estamos a discutir como é que vamos recrutar pessoas para isto. Mas pronto, isto foi também um dos motivos pelos quais eu quis continuar na academia e seguir o doutoramento. Eu sempre quis dar aulas, então o doutoramento também pareceu uma forma óbvia de seguir esse sonho, de dar aulas. Então foi por isso que eu segui o doutoramento. Agora que estou em doutoramento, o que eu digo às outras pessoas é que é mesmo preciso gostar daquilo que estamos a fazer para seguir em doutoramento, porque nem sempre é fácil, não só em termos financeiros, como as pessoas às vezes sabem. Claro que não é tão incerto como às vezes as pessoas pensam, apenas é mais chato porque temos de estar à procura de bolsas e temos sempre garantir que temos uma bolsa. Às vezes há bolsas que não pagam as propinas e isso às vezes é sempre chato. E depois também não temos alguns extras como subsídio alimentar, etc. Subsídio de férias, mas pronto. Quando se gosta do que se faz, não há problema. Então, pronto, é necessário gostar daquilo que se faz, porque também depois é algo que dá muito trabalho. Porque eu costumo pensar, muitas vezes num trabalho, quando temos uma deadline, ou melhor, quando temos uma coisa para fazer, se não conseguimos fazer num dia, pá, tudo bem, faz no dia seguinte, porque as consequências não são para mim, são, por exemplo, para o projeto, para a empresa, etc. Mas quando estamos em doutoramento, temos deadlines que são para coisas para mim, ou seja, eu posso sempre fazer mais por mim. Ou seja, se eu acabar já todas as minhas tarefas de hoje, por exemplo, se eu estivesse num emprego, se calhar, ok, agora não fazia mais nada o resto do dia e esperava que chegasse a hora de me ir embora e depois ia embora. Quando eu acabo as tarefas todas do dia no meu trabalho de doutoramento, penso sempre, ok, posso já começar a fazer outra coisa que também tenho para fazer. Porque estou sempre a trabalhar para mim. E isso às vezes também causa, se calhar, um trabalho extra quando se está em doutoramento, porque temos de estar sempre, já temos de estar sempre disponíveis. Não temos de estar, mas pronto, é aquela coisa, tipo, se eu estou a trabalhar para mim, vou trabalhar ficar mais do que uma pessoa que trabalha para outra pessoa. E isso também às vezes é mais cansativo. Mas pronto, como eu disse, quando se gosta daquilo, Exato, com a daquilo que paixão se faz, que tens. tipo, não custa tanto. Eu, enquanto aluno, que foste meu professor de práticas, estiveste ainda, nota-se claramente que tens muita vontade e muita paixão na área. Então vamos só passar ao segmento final. Nós aqui na faculdade recolhemos, foram recolhidos 2 testemunhos de alunos que pronto, apresentaram o projeto e se calhar vou passá-los para depois ouvirmos o que é que eles têm a dizer. Eu nunca tinha ouvido falar no Ecovig e, com base nos vídeos que eu vi, os vídeos explicativos do projeto, achei que é uma boa ideia. É um projeto que tem bastantes pernas para andar. Acho que a ideia dos pacientes poderem monitorizar em casa os seus sintomas com valores de referência e com alertas é uma mais-valia. No entanto, acho que levanta questões como o trabalho para os profissionais de saúde e como é que é feita ao certo a gestão de quem está a ver e a monitorizar os resultados das medições do doente. Para além de que, às vezes, um termómetro digital ou um oxímetro daqueles que se compram, por exemplo, em farmácias, não tem uma sensibilidade tão grande como os instrumentos a que os médicos têm acesso, tanto no centro de saúde como no hospital. Eu nunca tinha ouvido falar da aplicação Ecovig, mas do que vi parece-me bastante útil, principalmente em doenças em que temos uma grande quantidade de doentes a monitorizar, como na Covid-19. Claro que apesar de mostrar ter uma interface user-friendly, tem de ser tida em conta a literacia e a perícia tecnológica do doente, mas utilizá-la de forma centralizadora, até para outras doenças, parece ser benéfico. Ok, o que é que eu tenho a dizer, não é? Se quiseres comentar. Ok, então, responder à primeira pergunta, que era então quem é que ia ver as diferentes medições. Pronto, isso é sempre algo que se calhar seria semelhante àquilo que acontece neste momento contra esse Covid, ou seja, a plataforma de monitorização de doentes Covid-19 utilizado pelo Ministério da Saúde. Desculpa, pelo Serviço Nacional de Saúde. Neste momento, quem consegue ver os valores partilhados entre o doente e o médico é apenas o próprio médico e os profissionais de saúde que necessitam de ver aquilo, necessitam de acompanhar. Aquilo não está disponível para toda a gente. E obviamente que todas estas informações que nós registramos com estes dispositivos, temos sempre isso em conta, é sempre a privacidade da pessoa e muitas vezes também focamos muito no privacy by design. Ou seja, focamos logo em desenvolver soluções que por natureza já garantem a privacidade do próprio doente. E depois, a outra coisa que também se falou foi em relação
a comparar aí dispositivos que nós estamos a desenvolver com dispositivos utilizados aqui no hospital ou clinicamente certificados. Pronto, nós neste momento estamos a fazer muito trabalho de forma a garantir que as medições que fazemos com este dispositivo é semelhante às medições que seriam feitas aqui no hospital. Mas imaginemos que não conseguimos fazer isso, ou seja, que não conseguimos garantir o mesmo nível de rigor nas medições que fazemos com o dispositivo Ecovig comparado com as medições que se faz com um dispositivo standard aqui no hospital. Não há problema, porque este tipo de dispositivos pode sempre ser utilizado para fazer uma triagem e pode não dar as medições necessárias, mas também não é preciso que dê tipo 100% exato, basta seja exato o suficiente para que, quando os valores estão piores, a pessoa saiba que tem de ir ao hospital. E quando eles estão melhores, a pessoa saiba que pode chegar em casa. E isto lembra-me agora de um projeto que eu não falei, em que fala nisso mesmo, que é a medição da oximetria de pulso usando o telemóvel. Isso é um projeto que eu desenvolvi na minha tese de mestrado e também estou agora a desenvolver ainda. Nós estamos neste momento a submeter uma patente e estamos agora à espera da aprovação da patente a nível nacional, em que o objetivo é, utilizando a câmara do telemóvel e pronto, o próprio telemóvel, os diferentes sensores, medir a saturação de oxigênio no sangue. Claro que não vamos ter performances com o mesmo nível de rigor com o oxímetro de pulso que é utilizado aqui no hospital. Mas pronto, se nós conseguimos, de certa forma, dar uma ferramenta às pessoas que é facilmente acessível e que seja capaz de fazer uma triagem para indicar, ok, se calhar devias ir ao hospital porque estás mal, vai ser muito melhor do que a pessoa não ter nada em casa. E assim podemos evitar casos de hipóxia silenciosa, que é algo que tem acontecido agora com a Covid-19, mas que também acontece noutras patologias, em que a pessoa está em casa, a saturação de oxigênio começa a baixar e a pessoa não se apercebe. Enquanto se tivesse uma aplicação que consegue fazer a distinção entre oximetria baixa ou oximetria num valor normal, seria mesmo muito útil. Pronto. Então a triagem é um bom objetivo. Depois, a outra pergunta era relacionada com ser user-friendly, certo? Sim. Pronto, isso é algo mesmo muito importante, que é algo que também já falei aqui anteriormente, que não serve de nada estarmos a fazer tecnologias e dispositivos, etc., se ninguém os usar. E para as pessoas utilizar, tem que ser coisas simples e que não deem trabalho. Nós vemos isso muitas vezes com médicos, que se nós fazemos coisas muito complexas para eles utilizarem, eles podem usar uma ou duas vezes, mas depois não usam mais porque a carga de trabalho que aquilo dá, só ter que usar uma coisa nova, as pessoas não usam e pronto, usam, mas é aquilo que já estão habituadas. Então é algo que também temos sempre em mente, desenvolver ferramentas que sejam simples de usar e simples de adotar por pessoas que já têm muito trabalho e que muitas vezes não têm disponibilidade para estar a aprender tecnologias novas. Pronto. Mais uma vez pela tua disponibilidade. Obrigado. E desejo-te boa sorte nos teus projetos. Para ti também. Futuros. Obrigado.